A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra do dia de hoje está no livro de Romanos, capítulo 6. Diz assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Eu quero cumprimentar todos que estão ouvindo essa mensagem, independente se você está ouvindo pela rádio regional ou pela internet, pelo nosso canal no YouTube, canal Programa Maranata. Eu quero refletir juntamente com os irmãos, com nossos ouvintes, essa expressão que está no capítulo 6, no verso 13, que as pessoas foram trazidas da morte para a vida. No seu questionamento você diz assim, mas como que alguém pode ser trazida da morte para a vida? E para que nós possamos entender um pouco dessa passagem, é preciso voltar lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, que nós vamos conhecer a entrada do pecado no mundo mediante a um homem chamado Adão. Então Deus criou todo o planeta para que o homem pudesse desfrutar de todos os seus benefícios. Mas ficou muito claro que havia uma condição para isso, que o homem deveria desfrutar de tudo, mas segundo a ordenança, a vontade de Deus, na árvore da vida, naquela árvore que estava no jardim, o homem não deveria tocar. Como o homem desobedeceu aquilo que Deus havia estabelecido, o pecado entrou e passou a fazer parte da natureza humana. E para que Deus pudesse cumprir o seu papel de libertação e salvação do homem, também foi necessário um homem para que o pecado fosse destruído da natureza humana. Então, se o pecado entrou mediante um homem chamado Adão, para que o pecado pudesse ser destruído da natureza humana, era necessário também a morte de um homem, Jesus Cristo. Então o pecado traz a morte, Jesus traz a vida. E aqui, nessa reflexão dessa palavra de hoje, nós precisamos entender um pouco mais, de uma maneira simples, o que significa o pecado nas nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz que todos somos pecadores, todos nós pecamos, e por nós pecarmos, nós estamos distantes, nós estamos longe, nós estamos afastados da glória de Deus. Como que nós podemos restituir essa aliança maravilhosa que Deus tem para conosco? Fazendo com que o pecado não faça parte das nossas relações, das nossas ações cotidianas. Porque o pecado ele leva à morte, ele leva à destruição, ele leva com que o ser humano possa morrer, mesmo ainda estando vivo. Vamos exemplificar para ficar mais simples. O pecado é aquilo que tem o poder para te destruir na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física. Se não bastasse esse tipo de destruição, ele também pode comprometer, ele pode destruir as pessoas que estão ao redor. Eu vou dar um exemplo aqui que muitas vezes há um questionamento. A pessoa fala assim, olha, que mal há na bebida, né? A pessoa que bebe, ela faz um mal para ela mesma, ela não prejudica ninguém. Se nós partirmos desse raciocínio simples, talvez seja verdade. Mas nós precisamos lembrar, quando olhamos pela luz da palavra, quando nós olhamos pelo Evangelho, a palavra de Deus diz assim que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita no meio de nós. Se nós somos morada do Espírito Santo, é necessário que a casa que o Espírito habite fique limpa, ela fique perfeita, né? Ela fique asseada das nossas ações para que o Espírito possa permanecer dentro de nós. E uma pessoa, quando ela se torna, por exemplo, um usuário de bebida, um usuário de algum outro tipo de drogas,
ela está colocando em risco a saúde, não só física, como mental do usuário. E essa situação ela traz outros desdobramentos, porque uma pessoa que muitas vezes tem o vício do alcoolismo, além de se prejudicar, ela também acaba prejudicando outras pessoas. Ela pode prejudicar até mesmo a sua família, fazendo com que a família se desestruture, ela fique fragmentada, dividida. Muitas vezes as pessoas elas usam exageradamente a bebida e aí elas saem para dirigir e muitas vezes cometem acidentes levando pessoas inocentes à morte. Então isso se torna algo agressivo ao ser humano, de um modo geral a ele mesmo e também ao próximo. Então precisamos entender que aquilo que fazemos, nós temos que fazer para a honra e glória do nosso Deus, o qual nos criou. Não quer dizer que nós não vamos pecar, não quer dizer que o pecado ele não vai existir nas nossas relações, mas nós temos que viver diariamente, a fim de que nós possamos evitar, cortar e deixar de ter atitudes que nos levem a pecar. Que nós possamos renunciar muitas vezes à nossa natureza humana, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E quando nós negamos a nossa natureza, nós nos aproximamos um pouco mais de Deus, nós ficamos mais próximos de Deus, nós temos liberdade e acesso a Deus de uma maneira mais íntegra, de maneira mais saudável. É um desafio muito grande, porque não se constitui numa coisa simples, num passe de mágica, numa varinha de condão, mas é necessário que haja uma reflexão de tudo aquilo que se faz. Então aquele que pecava, diz a Bíblia, não peque mais. Tenha uma mentalidade de Cristo Jesus, de se eximir, de se afastar, de não sentar à roda dos escarnecedores, que muitas vezes te leva a pecar, e procurar ter uma vida santa na presença do Senhor. Esse é o nosso desafio do dia de hoje. Buscar na palavra de Deus o nosso conforto, a nossa fortaleza e a graça de Deus. E o melhor de tudo isso, por mais que nós sejamos pecadores, por mais que nós já amanhecemos, já vivemos algumas horas do nosso dia e já cometemos algum tipo de transgressão ou pecado, não se preocupe. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a cada manhã você tem a oportunidade de pedir perdão, clamar ao Senhor, na certeza que Ele ouve a sua oração e te perdoa da tua transgressão. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa buscar uma atitude cristã, de maneira que você se aproxime mais da presença do Senhor e se afaste cada vez mais daquilo que te leva a pecar.